que vai estar ministrando a palavra na manhã desse domingo. Estende as suas mãos. Senhor, nós te adoramos. Tu és o plano perfeito, Pai. Te exaltamos pela vitória da cruz, pela tua presença, Senhor, pela tua fidelidade. E por causa dela, Pai, nós apresentamos a tua serva, pastora Vera. Pedimos agora, Senhor, que a tua mão que já está sobre ela permaneça. Que a unção do teu Espírito se manifeste mais uma vez através do lábio da tua filha, para ministrar a tua palavra nessa manhã. Carecemos, precisamos da tua palavra. Ela é pão, ela é alimento vivo para a nossa vida. Pai, usa mais uma vez a tua filha. Nós oramos na pessoa gloriosa de Jesus. E a igreja diga: amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor, igreja. Saudamos a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes nessa manhã, né? Porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos mais uma vez na sua casa, adorando e engrandecendo o seu santo nome. Amém? Abra, por gentileza, a palavra do Senhor no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis de número 3. Seja bem-vinda, Daniela. Gênesis de número 3, verso 8. Podemos ler? Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Verso 11. Quem lhe disse que você estava nu? E você pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, onde tudo começou, o início de tudo. Na vida tudo tem um início, né? Um meio e um fim. E aqui nós observamos, nesse capítulo 3, até as crianças da salinha conhecem essa passagem, no qual a serpente falou a Eva. Eva comeu o fruto e Adão, que era responsável por Eva e pelo jardim, também comeu daquele fruto. Então ali a gente já começa a verificar uma guerra. E essa guerra, ela iniciou através de uma voz. Essa guerra iniciou antes que qualquer um percebesse. Começou no jardim e ela foi se expandindo por toda a Bíblia até começar, até os dias de hoje, até chegar na nossa casa. Irmãos, e assim acontece. Se a gente for parar para observar, ali era um local perfeito. Tinha de tudo. Ali tinha alimento. Ele dominava sobre todas as coisas.
Deus fez Adão para poder dominar sobre todo aquele jardim, sobre tudo aquilo que ali estava. Mas num determinado momento, Eva começa a sair do propósito, sair daquilo que Deus determinou para eles naquele lugar. Por quê? Porque simplesmente deixou de ouvir a voz do Senhor para poder ouvir outras vozes. E muitas das vezes, irmãos, é assim que acontece nas nossas vidas. As maiores guerras que nós batalhamos é porque a gente deixou de ouvir, de lembrar da promessa que Deus fez na minha e na sua vida. E aí a gente começa a ouvir outras vozes. Não é assim? E isso traz uma confusão no meio de nós. E dessa mesma forma foi feito com Eva. Ela tinha tudo. Estava tudo perfeito. E Deus só disse para ela: somente aqui você não vai tocar. Do restante, você tem de 100%, você tem 99,9% para usufruir de tudo. Só 1% que você não vai usufruir. Só que Deus tinha criado eles ali para poder governar, liderar. Interessante que Adão, ele nasceu sem medo, sem vergonha, sem comparação. Não tinha como eu e você, muitas das vezes, temos crise de identidade. Não tinha nem ansiedade ali no jardim. Isso não existia. Não existia doença, não existia nada. Adão, ele já era um ser completo. Ele precisava procurar a Deus, como eu e você precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos buscar a Deus. Adão não precisava buscar a Deus. Todos os dias, Deus ia num determinado horário ali falar com ele. Então, ele era um ser privilegiado. Tudo ali era perfeito. Mas o interessante é que como um homem pode sair de um lugar perfeito e se colocar num lugar de destruição? E se a gente não se atentar nos dias, a gente acaba saindo desse lugar perfeito que Deus colocou para a gente, para cair num lugar de destruição. Um lugar que nos leva à morte. Às vezes, a gente pensa que aquilo dali é bênção, que aquilo dali é de Deus, mas Deus não está naquele negócio. Ou muitas das vezes Deus já falou que vai fazer, que vai acontecer. Mas aí vem aquelas vozes falando no nosso ouvido, no nosso ser, no nosso coração, dentro da gente. E a gente acaba saindo do propósito daquilo que Deus queria na nossa vida. Uma guerra que começou e que ninguém percebeu. E é exatamente assim que a guerra começa. Ninguém percebe, irmãos. Ela chega de uma forma tão sutil, que a gente não percebe. E quando a gente vê, já está uma guerra declarada, preparada, vem e arrebenta com a gente. E a gente nem se deu conta, não percebeu. Mas por quê? Porque as vozes foram chegando.
As vozes foram chegando e a gente não foi se dando conta dela. A gente não foi simplesmente colocando ela para correr da nossa vida. Sabe, aquelas lutas que elas começam e que, de repente, a gente se fala assim, nossa, como assim? Como isso cresceu tanto de ontem para hoje? Ontem eu era uma pessoa, né? Estava aí dando saltos, pulos de alegria. E hoje eu estou passando por essa situação toda por as vozes. Porque a guerra que veio para poder tirar Adão e Eva do Éden, ela começou com uma conversa, com uma pergunta, com uma voz, que foi a serpente, que trouxe dúvida no coração de Eva. E a dúvida dela foi tão grande que ela conseguiu transpassar a dúvida para Adão. Adão era um homem quase que perfeito no jardim do Éden. E aí a gente tem que observar que as maiores batalhas da nossa vida não vão começar com as coisas que estão ao nosso redor. Que quando ela chega ao nosso redor, na verdade, ela já cresceu dentro de mim e dentro de você. Ela já cresceu na nossa mente de uma tal forma que a gente não conseguiu segurar, não conseguiu dominar aquilo. E aí as coisas ao nosso redor, elas vão simplesmente desmoronando. Porque vai criando, através dessa fala, uma dúvida no nosso coração. Irmãos, e a dúvida, quando ela chega no nosso coração, é a primeira desconexão que nós temos do altar do Senhor. Você já parou para observar isso? Quando o inimigo plantar alguma dúvida no seu coração, você pode ter certeza que você já está começando a se desconectar do altar de Deus. Será que eu vou no culto hoje? Eu recebi aquela palavra lá, me enchi daquela palavra. Mas será que Deus realmente pode fazer? Eu trouxe o meu pedido de oração, eu coloquei na mesa, né? A igreja orou e eu recebi aquela palavra, eu saí dali cheio de Deus. Mas quando eu passei pela porta, a dúvida entrou no meu coração, já aconteceu uma outra situação, e aí a dúvida já entrou dentro de mim. Então, irmãos, já começou a desconexão ali. Sabe por quê? Porque o diabo não está preocupado com quem está lá do lado de fora, porque quem está lá do lado de fora já está na mão dele. Ele está preocupado comigo e contigo. De te deixar sentado nessa cadeira igual um gelo. Você não sentir mais nada. Sabe, irmão? E é tão ruim isso. Quando a gente passa pela porta, quando a gente chega numa oração, quando a gente chega num culto, quando a gente ouve um louvor, quando alguém ora, que a gente não consegue sentir mais nada. Isso é tão ruim, irmãos. Como a gente está um saco vazio. A gente está ali só numa representação, ou então porque eu não tenho lugar nenhum para mim poder ir, então eu vou lá na igreja, ou então porque pastor é pastora, se perceber que eu faltei a um culto, 2 cultos, ela vai mandar uma mensagem, entendeu? Para saber o que está acontecendo comigo. Desconexão. Desconexão. E aí a palavra de Deus vai te dizer, né, que quando aumentasse a ciência e a iniquidade, o amor de muitos iam se esfriar.
para muitos, e o culto dia de domingo é normal. Vou lá, né? Porque eu quero meu lugarzinho lá no céu. Mas a pergunta nessa manhã, porque hoje é manhã de ceia. A pergunta nessa manhã é: onde está a nossa conexão? Já estava, irmão, 5 horas da manhã, sentadinho no sofazinho, que eu gosto, tem um sofazinho lá na minha casa, que eu gosto de sentar naquele sofazinho, sabe, pastor? Aquele meu lugarzinho cativo, sabe? Eu gosto de sentar ali. E eu estava ali sentada, orando, falando com Deus. E chorando, irmão. Eu falei: Senhor, não me permita me desconectar do seu altar. Porque quando Deus dá uma palavra para a igreja, primeiro Ele fala com a gente. Não me permita, Senhor, passar por essa desconexão. Estar desatento àquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Que nenhuma situação venha me tirar do teu querer, Senhor, da tua vontade. Que nenhuma voz estranha venha fazer com que eu esqueça daquilo que o Senhor prometeu para mim, para minha casa e para minha família. Irmãos, e a gente precisa fazer essas orações todos os dias. Porque são tantas coisas que acontecem na nossa vida. São tantos, muitas das vezes, tantos embaraços. A gente para analisar, irmãos. Já começa pelos nossos horários de trabalho. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai saía para trabalhar 6 horas da manhã. Mas quando chegava por volta de 5h30, 6 horas da noite, ele estava chegando em casa. Hoje a gente chega às 9, 10 horas, a condução não ajuda. O trânsito não ajuda. Ou pessoas que trabalhavam 8 horas, trabalham 10, 12 horas, 14 horas por dia. Muitos dobram 24, 36, 48, direto. Então a gente acaba perdendo o nosso tempo. A nossa conexão, porque quando a gente chega, a gente está cansado. Às vezes a gente não consegue nem orar pelo cansaço. E olha quantas vozes a gente escutou durante aquele dia. Às vezes a gente não conseguiu nem escutar a voz de Deus. E aí aquilo acaba ficando muito mais forte dentro da gente. Porque, irmãos, a guerra ela simplesmente começa invisível. Para depois ela ficar visível. Ela começa de forma invisível, sutil. Toda derrota pública, ela vai começar primeiro de forma privada. Ela vai começar por dentro. Para depois ela poder se expor. Toda vergonha pública, ela vai começar primeiro de forma privada. A guerra, irmãos, ela começa invisível. A gente nem percebe. E aí, quando se dá conta, às vezes a gente está numa situação que a gente diz assim, não sei nem como eu cheguei aqui. E às vezes a gente não conseguiu nem ouvir a voz de Deus que a gente quis fazer com a força do nosso braço. E aí é pior ainda. Porque aí a gente se embaraça de uma tal forma e muitas das vezes acaba se perdendo. E aí, irmãos, são essas palavras, como foram palavras que foram ditas ali à serpente, todos os dias, diariamente, toda hora, fizeram ela enfraquecer. E foi o que eu falei. Foi uma mudança de olhar.
Porque tudo aquilo que a gente ouve demais passa a ser uma verdade. Isso eu aprendi na psicanálise. Tudo aquilo que você ouve demais passa a ser uma verdade na sua vida. Se você todos os dias ouvir palavra de fé, a fé vai ser uma verdade na sua vida. Se todos os dias você orar com vontade, com fervor, a oração vai ser uma verdade na sua vida. Agora, se todos os dias você só ouvir palavras de derrota, você num determinado momento você vai se olhar no espelho e você vai se sentir um derrotado. Se você só ouvir fofoca, só ouvir mentira, o tempo todo aquilo dali vai passar a ser uma verdade na sua vida. Porque você ouviu tanto aquilo que aquilo te consumiu, tomou conta do seu ser. E aí a pergunta é: quais as vozes que nós temos ouvido? Deus perguntou a Adão: Adão, aonde tu estás? É claro que Deus sabia. Claro que Deus sabia exatamente aonde ele estava. Mas Deus fez essa pergunta a ele porque ele estava perdido. Aonde nós nos encontramos no dia de hoje? Será que nós estamos mais próximos da salvação ou da perdição? Será que nós estamos mais próximos de Cristo, do altar do Senhor, ou longe dele? Porque o fato de nós estarmos dentro da igreja, isso não quer dizer nada. E amanhã de reflexão, e eu perguntei ao Senhor: Senhor, onde eu estou? Será que eu estou mais próximo do seu altar ou será que eu estou longe dele? Será que as palavras que estão falando ao meu redor estão me influenciando de forma negativa? Porque, irmãos, às vezes você tem do seu lado um amigo, um colega, um companheiro que só tem palavra de derrota, só tem coisas que te deixam uma forma e não consegue te levantar. Porque às vezes, irmão, a situação vem e deixa a gente abatido mesmo, porque nós somos seres humanos. Mas aí será que aquele que está do teu lado, será que aquele que te levanta? Não, vamos embora, irmão, vamos orar, vamos buscar. Deus é conosco. Deus vai nos dar vitória. Ou será que aquele que vai fazer você olhar para o buraco e ver que ele cada vez está mais fundo, cada vez está mais profundo e está difícil de sair dele? Porque a pergunta é: quais as vozes você tem ouvido? Será que essa voz tem destruído a nossa fé, a nossa confiança, a nossa intimidade com Deus, o nosso contato com o Espírito Santo? Porque a serpente, ela vai trazer dúvida mesmo. Então, todas as vezes que vier aquela voz, sabe? Aquela vozinha, porque a gente sabe quando é ela, né? Aquela coisa que às vezes chega até meio que queimar dentro do peito da gente. A gente vai dizer assim: não, serpente. Aleluia. E aí a gente vai dizer: não, serpente, eu sei das promessas que o Senhor tem para minha vida. Não, serpente, eu conheço a tua voz e principalmente conheço a voz do Senhor, meu Deus. Porque é aí que está a diferença.
É a gente entender quem é que está falando com a gente. Que voz é essa que grita e que ecoa dentro de nós? Será que é a voz da verdade? A voz daquele que nos salvou, que nos tirou do lamaçal? Será que é aquela voz que vai nos levar para o céu? Ou será que é aquela voz que quer nos puxar para a lama? E aí a voz ainda vai dizer, né? Será que você realmente precisa orar? Será que você precisa ir mesmo? Será que Deus ele é bom? E a gente percebe que na Bíblia algumas pessoas passaram por umas situações tão difíceis. Situações que, de repente, com certeza eu como ser humano, eu não iria entender muito, né? Um deles foi José. José foi vendido pelos seus irmãos, mas nunca permitiu que aquela dor que ele sentiu, que com certeza, irmãos, quando a gente é vendido pelos nossos irmãos, tem uma dor diferente dentro da gente. Mas ele simplesmente não permitiu que aquela dor levantasse dúvidas sobre ele, sobre o que Deus tinha falado para ele. Jó perdeu tudo, Paulo foi preso, mas nada permitiu que ele duvidasse do Senhor nosso Deus. A sua fase não tem autoridade para dizer quem é o teu Deus. Você consegue entender isso? A sua fase não tem autoridade para dizer quem é o Senhor teu Deus. Que fase que você está agora? Porque quem controla a nossa visão sabe por onde a gente anda. Quem controla a nossa visão sabe exatamente por onde a gente anda. Que voz que nós temos ouvido? Será que essa semana foi uma semana de luta, de batalha, de guerra? Interessante, quando nós fizemos o evangelismo ontem, foi uma benção, né? Quando nós chegamos aqui, estava chovendo. E aí eu olhei para o tempo, falei, interessante, né? A gente nunca colocou um evento, às vezes chovia a semana toda, né? Quem está aqui com a gente 9 anos sabe disso. Às vezes chovia a semana inteira, uma temporal. Quando chegava no dia, abria aquele solão, terminava o evento, a chuva caía de novo. E aí eu parei ali, né, no carro, o pessoal colocando as coisas no carro e eu olhei para o céu. E aí o Senhor falou comigo, a chuva é necessária, minha filha. A chuva é necessária para molhar os campos. A chuva é necessária para trazer alimento, para trazer água, porque interessante que o nosso Deus é fonte de vida, né? E eu olhei para aquilo assim e eu falei assim, obrigado, Senhor. Falei, então é no chuvisco mesmo que nós vamos. É nessa chuvinha mesmo, na chuvinha da gripe que nós vamos, né? Porque aquela era a chuvinha da gripe. E eu falei, amém. Isso é para mostrar para a gente, né? Se a gente é cabarretado mesmo de fé, tem pé firme nas coisas ou não. Ou se a gente vai titubear ou vai parar. Só porque choveu. Algo necessário em nossas vidas. E é assim, irmãos, e ali, Deus começou a falar no meu coração. Vai ter momentos de chuva e de tempestade na sua vida. Mas isso vai fazer abalar a sua fé?
Isso vai fazer abalar o seu propósito comigo? Será que a chuva e a tempestade, irmãos, são as vozes que ecoam dentro da gente e faz com que a gente não consiga chegar próximo ao altar? Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar. Você que está na luta, você que está na guerra, você que está no propósito com o Senhor e de repente, né, ainda está meio que naquela, né? Será que isso vai acontecer mesmo? Às vezes está tudo ao redor dizendo que não. Mas o nosso Deus nessa manhã está dizendo que sim. Que Ele pode fazer. Não estou dizendo aqui que está em pecado. Não é nada disso. Estou chamando aqui para oração aqueles que sabem que a guerra não está fácil. E que precisam segurar no altar. Eu já estou aqui, irmãos. Porque eu tenho um monte de coisa. A minha lista é imensa. A minha lista é grande. Mas eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. Num Deus de aliança, Deus de promessa. Ouve esse hino, meu filho. Sabe? Deus que nunca mentiu no meio de nós. O homem, irmãos, ele pode prometer alguma coisa a gente. Chega para cá, pode chegar para cá. Isso, vem para o altar. Isso, vem para o altar, vem para o altar, isso. Vem encostando no altar, irmão, vai apertando um pouquinho. Vem chegando para o altar, vem chegando para o altar. Isso, vem chegando para o altar, isso. O homem pode dizer para a gente que de repente não acontece, né? Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de promessa. Pode louvar, meu filho. Aleluia, Jesus. Nosso Deus derrotou a Satanás, irmãos. Pisou na cabeça da serpente. Aleluia, Jesus. Sempre atentos permanecem. Você pode adorar o Senhor com esse hino? Aleluia. E os teus ouvidos são sensíveis. Mas antes de terminar o culto, eu queria te convidar para você. Mexe no controle, por favor. Oh, glória. A paz. Nós vamos fazer. A gente faz a ceia, né? Aproveitar essa ligação aqui de adoração, de louvor a Deus. O Senhor é bom. Grande tem sido as misericórdias do Senhor. Quero convidar aos auxiliares que vai estar aqui, a ceia, que vai estar orando pelo suco de uva e pelo pão que representa o corpo de Cristo e que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. Vem até a frente. E nós vamos estar ceando juntamente com o Senhor. Ele está na cabeceira da mesa, irmão. Ele está na mesa. Esse é um momento assim solene. É um momento de celebração. Então aproveite o melhor que você puder. O melhor que você puder. A igreja já se encontra de pé. Você vai estar estendendo as suas mãos e confirmando a oração.
da serva do Senhor que vai estar apresentando o suco de uva e as partículas do pão. Louvado seja Deus. E em seguida haverá distribuição e a adoração ao Senhor. E a porteira quebrar. Quebrou. Ai! Ei, calma, se adaraia. Pastora Vera que ministrou a palavra vai orar. Vai dar tanta palavra. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Essa moça. Você tem idade para ser meu filho. E eu fico tão feliz, irmãos, assim. Quando Jesus resgata um jovem. Né, Eric? A vida tem tanta coisa para nos oferecer lá fora, né, meu filho? Também já fui jovem como você. É tanta coisa que o mundo oferece pra gente. E a gente fica naquele cabo de força e vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Mas que bom que você tem uma mãe que ora. E quando a mãe da gente ora, Eric, nossa, como Deus dá livramento a gente, meu filho. Que bom que você se sentiu tocado pelo Espírito. Deus, aqui está a vida desse jovem nas tuas mãos, Senhor. Obrigado por essa alma, Jesus, diante do teu altar. Essa alma é valiosa, Jesus. O Senhor vai fazer desse rapaz um grande homem. Portas vão se abrir, meu filho, para você. Ou melhor, Deus vai abrir uma porta. E dessa porta, Deus vai abrir outras portas para trazer para ti prosperidade. Vem, irmãos, por favor, irmão. Daqui a pouco vocês vão reclamar com a hora. Ai, não é, o tempo terminou tarde. Isso é para todo mundo. Oi? Isso. Todo mundo. Tá. Isso. Vamos, irmão. Me ajuda. O nome da escola é Colégio Aplicação Cívico-Militar. Você vai gravar, filho? Ele vai gravar. Vamos lá, gente, rapidinho. Isso. Glória a Deus. Eu quero agradecer a diretoria do Colégio Cívico-Militar, aplicação Colégio Cívico-Militar, pela doação de alimento. O Ministério Novo Tempo agradece e esses alimentos serão direcionados às casas de centro de recuperação ATJ, aonde nós estamos apoiando em nome de Jesus. A igreja, a família Novo Tempo agradece em nome de Jesus. A igreja, diga: louvado seja Deus, louvado seja as tuas palavras em nome de Jesus.